Olá! Na primeira semana de votações no plenário da Câmara neste segundo semestre do ano, os deputados aprovaram propostas aguardadas como o texto base do projeto que regulamenta a reforma tributária e cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Outras aprovações incluem a prorrogação do pagamento de empréstimos rurais por produtores atingidos por secas e enchentes, regras para o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, a criação de conta específica para recebimento de verbas da saúde, a permissão para a União doar materiais e equipamentos a estados e municípios em emergência e homenagens ao ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, incluindo a inscrição no Livro de Heróis da Pátria do nome do político pernambucano morto num acidente de avião em 2014. Mas foi a repercussão de outro desastre aéreo que marcou a semana de retomada dos trabalhos legislativos. A queda da aeronave ATR-72 da Voepaz, na cidade paulista de Vinhedo, que matou 62 pessoas no último dia 9. O deputado Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, afirmou que é preciso enfrentar questões legais a fim de evitar que tragédias como esta e outras se repitam. Nós estamos no Brasil do acidente da Voepaz, em Vinhedo, mas também estamos no Brasil, que é o Brasil do acidente da tragédia e crime de Brumadinho, do Ninho do Urubu, da tragédia da Chapecoense, da tragédia do voo 1907, do 3054, e a gente chega a mais de 15, 18, 20 anos de boa parte desses acidentes, sendo que boa parte das mudanças que precisam e que necessitavam ter sido feitas não foram feitas. Para muito além de todo o trabalho desta casa em expressar a nossa manifestação de solidariedade, de respeito em relação a essas vítimas, nós precisamos urgentemente enfrentar as questões legais que gerem, de fato, essas mudanças que nós necessitamos. Vamos agora às aprovações da semana. Começando pelo projeto de lei que estabelece regras para o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. A proposta tem como objetivo incentivar a descarbonização em setores como de fertilizantes, siderúrgico, cimenteiro, químico e petroquímico, promover o uso de hidrogênio de baixa emissão de carbono no transporte pesado e dar suporte a ações em prol da transição energética. Pelo texto, o programa deverá conceder crédito fiscal na comercialização de hidrogênio no valor total de 18,3 bilhões de reais no período de 2028 a 2032. A matéria, de autoria do líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, agora segue para o Senado. Nós protocolamos esse projeto de lei porque ele institui o programa com regras claras, estabelece crédito fiscal, estabelece o elemento concorrencial para poder as empresas disputarem. Portanto, se tem uma matéria que interessa ao Brasil, é essa. Na terça-feira, a Câmara aprovou o texto base de uma das matérias mais aguardadas na ordem do dia neste segundo semestre, a segunda e última parte da regulamentação da reforma tributária, com o projeto de lei que disciplina a gestão e fiscalização do Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS vai unificar os atuais ICMS, que é estadual, e o ISS, municipal. O novo imposto vai ser gerido pelo Comitê Gestor do IBS, que vai reunir representantes de todos os entes federados para coordenar a arrecadação, fiscalização, cobrança e distribuição do tributo. A instância máxima do comitê será o Conselho Superior, com 54 membros, 27 indicações de governadores e 27 representantes eleitos pelos municípios e pelo Distrito Federal. Tentativas de modificação ao texto, os chamados destaques, no entanto, ficaram pendentes de análise pelo plenário da Câmara, antes de o projeto seguir para o Senado. O relator da matéria, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, garantiu que não haverá sobreposição de atividade fiscalizatória pelas diferentes esferas de governo. Uma preocupação muito grande do setor privado, que eu queria pedir aqui a atenção dos deputados e deputadas, era aquele medo de ter um fiscal de manhã, um fiscal do município de manhã, um fiscal do Estado à tarde, um fiscal da União à noite. Isso está eliminada, essa possibilidade. A diretoria de fiscalização, ela vai fazer uma coordenação, deputado Hildo Rocha, vai ter uma coordenação para evitar, esse arroxo dos três entes de uma forma só. Deputados de oposição, porém, temem uma possível centralização de poder e recursos a partir da criação do Comitê Gestor do IBS. Não podemos voltar ao passado.
Quem não se lembra quando prefeitos e governadores tinham que vir aqui com pires na mão, pedir, pelo amor de Deus, para o governo federal liberar recursos que era direito dos municípios do Estado. Quem vai pagar por essa ação de alguns parlamentares em apoiar essa medida vai ser a população, vai ser o município. E é lá no município que o cidadão está. É o governo do Estado. Não podemos permitir. Já na quarta-feira, a Câmara aprovou o projeto de lei complementar que cria conta corrente específica para repasses federais e de emendas parlamentares direcionados a prestadores privados de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde. Pelo texto, esses prestadores, incluindo as Santas Casas, poderão receber diretamente recursos de transferências regulares, automáticas e obrigatórias, as emendas PIX, sem ter de passar antes pela Prefeitura ou Governo Estadual. Aprovado também o projeto de lei que permite à União doar equipamentos e materiais a estados e municípios para enfrentamento de emergência fito ou zoossanitária. As duas propostas seguem para o Senado. Enquanto isso, uma votação que provocou muito debate entre os deputados nesta semana foi a do projeto de lei que suspende por 48 meses o pagamento de parcelas de crédito rural contratado nos anos de 2022 a 2024 por produtores de regiões atingidas por secas ou enchentes, mesmo sem estado de calamidade reconhecido pelo governo federal. Segundo a proposta, que vai à sanção, um regulamento irá disciplinar normas, condições e procedimentos para formalizar a suspensão dos pagamentos. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, classificou a autonomia que o texto confere a prefeitos como inconstitucional. O que esse projeto propõe é que, se o município decretar o estado de calamidade, não precisa, atenção Brasil, não precisa ter o reconhecimento da Defesa Civil, do Estado, nem da União. Então, se um município faz a decretação de emergência sem passar na Defesa Civil, que todos passam, é lei, esse projeto é inconstitucional. E aí, este município teria o benefício de, por 4 anos, não pagar a conta. Está errado. O líder do PSB, deputado Gervásio Maia, da Paraíba, defende que a figura do prefeito tem total legitimidade para decretar estado de calamidade pública. O prefeito tem total legitimidade para decretar um estado de calamidade. Tem a Câmara Municipal, tem o Ministério Público, que tem toda a competência para fiscalizar, para acompanhar os atos do poder público municipal. Então, eu não vejo qualquer razão de ter que ampliar a burocracia, de depender de uma chancela do governo federal. Este projeto de lei complementar agora vai à sanção presidencial. E fechando a lista de aprovações da semana, 2 propostas homenageando o economista e político recifense Eduardo Campos, que governou Pernambuco por 2 mandatos e morreu numa queda de jatinho durante as eleições presidenciais de 2014, em que Campos concorria pelo PSB. Os deputados aprovaram o projeto de resolução que cria o Prêmio Governador Eduardo Campos de Excelência em Gestão Pública e que segue para promulgação. E aprovaram também a inclusão do nome do político no livro de Heróis da Pátria, a partir do projeto de lei que agora segue para o Senado, relatado pelo filho de Eduardo, deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco. Me coube relatar o projeto de inscrevê-lo entre os heróis da pátria, porque, para mim, Eduardo é um herói desde o dia que eu nasci. Herói quer dizer, do grego, aquele que defende, aquele que protege. E todos nós, quando nascemos com 2 heróis. O nosso pai, a nossa mãe, aqueles que cuidam de nós desde o primeiro dia. Mas essa casa se encarregou de colocá-lo entre os heróis da pátria brasileira. Na quinta-feira, os deputados ainda aprovaram regime de urgência a 6 propostas, incluindo a que aumenta a pena para o crime de vender ou oferecer bebida alcoólica a crianças ou adolescentes e a que garante o acesso da Polícia e do Ministério Público a dados e informações sobre tornozeleiras eletrônicas. Bem, essas foram as principais aprovações da semana. O plenário da Câmara volta a se reunir na semana do dia 26 de agosto e você acompanha tudo aqui pela TV Câmara. Até lá!